E aí, vamos trocar uma ideia hoje sobre os hábitos dos infoprodutores de sucesso, né? E calma que não é porque ele bebe água, ele acorda cedo, né? Toma banho na banheira gelada e tudo mais. Isso não quer dizer que ele tem sucesso por conta desses hábitos. O que eu vou trazer para vocês aqui, né, é um vídeo muito interessante sobre hábitos que os infoprodutores de sucesso fazem, mas que tá super aí linkado à visão profissional, visão de negócio e tudo mais. Beleza? Então, eu me chamo Bernardo Caetano, sou fundador da Tucano Memes e o meu objetivo aqui com esse canal e com esses vídeos é de tentar melhorar o mercado, de profissionalizar ainda mais esse mercado e de dar a minha opinião em diversos assuntos e compartilhar com vocês a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho e tudo mais. E claro, eu não sou o dono da verdade de nada, mas eu tô aqui para compartilhar e trocar experiências com vocês e conhecimento, tá? Então vamos aqui para minha tela, cara. Eu já tô aqui com mais um mapa mental. Vocês vão perceber que o mapa mental ele é um cara muito, né, companheiro meu aí, e eu gosto muito de trabalhar dessa forma e trazer conteúdos dessa forma, tá? Então 7 hábitos que todo infoprodutor, né, de sucesso cultiva. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. O que eles fazem para ter sucesso, Bernardo? Pô, eles são o quê? De outro planeta, né? E tudo mais? Não, cara. São coisas que eles costumam fazer. E não só por conta deles. Às vezes, né? Pela experiência, pelo entorno, pelo networking, pelos contatos, né? E pelo conhecimento que ele vai adquirindo ao longo da jornada e fazendo as coisas certinhas. Então, muitos deles já erraram para poder conseguir acertar agora. Então a gente vai trazer aí algumas informações bem legais sobre essa questão, tá? Isso aqui é um conteúdo criado por mim, como todos os conteúdos aqui do vídeo, né, dos vídeos desse canal são criados por mim, são escritos por mim, são lapidados por mim. Então, essa aqui é a minha visão, tá? O que eu visualizo, né, de hábito que os infoprodutores fazem aí e os que têm sucesso. Então, infoprodutor de sucesso, ele não é, cara, o mais criativo, ele não é o mais carismático, ele não é o que tem mais sorte, ele repete hábitos certos por muito tempo. Então ele é consistente, ele é frequente, ele né, ele tá repetindo sempre, né, coisas ali que estão dando certo para ele, coisas que muita gente não faz, como eu já falhei várias vezes, você daí que me escuta e que me assiste também já falhou. Então, uma coisa muito simples, por exemplo, a gente sabe que a produção de conteúdo ela é uma das coisas mais importantes, né, quando a gente fala do mercado de infoproduto, porque você tem que produzir conteúdo para gerar e ter uma autoridade, né, criar autoridade com base no que você está falando e o assunto que você domina e tudo mais, que é o que eu estou fazendo aqui nesse canal, né? O meu objetivo aqui, como eu falei já em vários vídeos, não é só, né, também profissionalizar o mercado, melhorar o mercado, como também trazer uma visão desse mercado e, consequentemente, fazer com que as pessoas me conheçam a minha ferramenta, que é a plataforma de área de membros, que é o mercado que a gente está inserido. Então, vou estar sempre falando sobre esse assunto, só que aqui eu tenho que também ter, né, essa repetição de hábitos. Eu tenho que trazer vídeos aqui frequentemente, né? Eu tenho que levar conteúdos lá para outra plataforma e assim por diante. A gente tem sempre que estar, né, repetindo, tendo esses hábitos, tá? Então, esquece que, eu não tenho sorte, eu sou um merda e tudo. Não. Eu não sou carismático, então não vou ter sucesso por isso. Pô, tem cada vídeo, cada maluco aí que tem sucesso que tu olha, o cara não tem carisma nenhum. Né? Então, não é a questão carismática, também não é o mais criativo. Às vezes tem gente que nem cria nada, ele só replica e tem sucesso. É muito voltado à questão do hábito, tá? É a repetição, é a consistência ali, como eu tava falando, tá? Você tem que ser constante também em tudo que você faz. E essa é uma das coisas mais difíceis, que é você manter as coisas por muito tempo, tá? E vocês podem ver que os caras que têm sucesso fazem a mesma coisa por muitos anos, tá? Vamos falar, a gente está em 2025, entrando aí brevemente em 2026. Vamos dizer que o mercado de infoproduto ele teve a ascensão em 2020, pandemia, né? Mas ele já existe antes ali. Mas a ascensão, eu digo, então esses caras estão 5 anos fazendo a mesma coisa e incessantemente, tá? Então isso aí vale muito, beleza? Infoprodutor ativo versus infoprodutor... Não, infoprodutor ativo, eu escrevi errado aqui. Versus infoprodutor profissional, uma comparação aqui, tá?
O que é um infoprodutor ativo, cara? Ele posta, lança e vende. E valeu, falou e fui. Postei, lancei, vendi. Ou seja, produzi conteúdo por um tempo, lancei meu produto e vendi. E vou ficar nesse ciclo aí sempre, tá? Sempre postando, lançando e vendendo. Hoje você já pode ver, tem infoprodutores que ele nem produz mais conteúdo quase, tá? Frequentemente. Faz ali um feijão com arroz ali. E quando ele chega num pré-lançamento, algo do tipo, ele começa a aumentar a frequência de produção de conteúdo dele, prepara a audiência dele toda que ele já montou ao longo do tempo, lança o que ele quer lançar, vende e beleza. Depois dá aquela relaxada, tá? Agora, e aqui eu vejo muito a diferença do ativo pro profissional, muito nessa questão do... O ativo é aquele cara que tá vivendo a base de lançamento. Ou seja, ele tá ativo, ele tá ali, ó, sempre fazendo lançamentos um atrás do outro ali, de tempos em tempos. O profissional, cara, é o cara que já... Porque para lançamento, não é que você não tenha que fazer isso aqui que eu tô falando aqui embaixo, vou até ocultar. É que para lançamento você faz uma estratégia mais encurtada. Você analisa menos coisa, você vai mais ali no calor da parada do lançamento e pumba, tá? E claro, eu posso fazer um lançamento modo foda-se, como eu posso fazer um lançamento modo profissa, né? Então eu posso... E aí, cada estilo de lançamento que eu fizer, como é que eu posso dizer? Quanto mais estruturado for o meu lançamento, vai mudar o meu resultado, tá? Só que o infoprodutor profissional, cara, ele mede, ele organiza, ele melhora, ele sustenta. Ou seja, o que é medir? Cara, ele tá medindo a temperatura dos leads dele, ele tá medindo a quantidade de lead que está entrando, ele está medindo as vendas, ele está medindo o engajamento, a retenção, ele está medindo N dados, informações e métricas que ele tem, né? Seja para um lançamento, seja no perpétuo, seja como estão os alunos, como é que está a recompra, como é que está o LTV, como é que está o upsell, o downsell, o order bump. Então, ele está medindo, o tempo todo ele está medindo. Ele está vendo o que está trazendo mais retorno para ele. E ele vai lapidando, medindo, organizando, né? Então ele mede, pô, o que está dando certo, o que não dá, o que está errado, o que funciona, o que não funciona, o que me dá mais grana, o que não me dá, etc. E depois ele vai organizando isso, né? Ele vai, né, colocando cada um na sua gavetinha, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui tá uma merda e tal. Mesma coisa, tráfego pago, por exemplo, né? Você tem que testar uma porrada de coisa. É público, é criativo, se é vídeo, se é imagem, o que vende, o que não vende, é página. Então, ele tá o tempo todo medindo e organizando, tá? Então, ele organiza tudo em cada gavetinha ali, o que funciona, o que não funciona, etc e tal. Show! O que ele faz? Melhora. Porra, agora, isso aqui tá funcionando? Como é que a gente melhora? Como é que deixa isso aqui melhor? Como é que a gente melhora isso aqui? Isso aqui deu certo, mas não deu. Ficou ali no meio do caminho. Dá para melhorar, para tentar ter mais resultado com isso daqui, né? Porque ficou ali no meio do caminho. Então melhora. E depois ele sustenta. Como é que ele sustenta isso? Né? Sustenta tanto financeiramente quanto fisicamente. Para eu estar aqui nesse canal agora, gravando vídeo, eu estou sustentando uma questão de sentar, me preparar, escrever o conteúdo, pensar na linha de raciocínio, gravar, explicar para vocês, depois editar, depois publicar. Estou sustentando produção de conteúdo. Eu vou lá pro Instagram, por exemplo, eu vou sustentar uma criação de reels, um carrossel, um monte de coisa, um story diário pra galera, né, ver os bastidores, minha vida, me conectar com as pessoas. E isso aí já é fisicamente. Financeiramente, é tráfego pago, pagar editor, é pagar isso, é pagar aquilo. Então ele está sustentando tudo, tá? Como eu falei, tanto financeiramente quanto fisicamente. Isso aqui tem que andar junto, ok? Ambos funcionam, mas tem suas diferenças. Foi o que eu falei, que eu vejo esse cara aqui mais, né, o ativo, né? É o cara mais que ele faz ali um time para lançar. E depois ele, se prepara para o próximo lançamento daqui 2 meses, 3 meses, ou tem gente que lança de mês em mês e vai da estratégia de cada um. Já o profissional, não. E esse cara do lançamento, ele também mede, organiza melhor e sustenta. Só que ele, na minha visão, ele faz menos isso do que o cara de um perpétuo, por exemplo. Porque o perpétuo, ele é venda diária. E se você não estiver apertando vários parafusos toda hora, você vai, né, ter quedas de venda, você vai deixar de vender, ou não vai vender, etc. Tá? Mas ambos funcionam. Os hábitos precisam ir além do marketing, né?
Ou seja, um hábito, os hábitos, ele não é só tráfego, copy, Instagram. Ele não é só botar anúncio, escrever um bom criativo e estar presente na vida das pessoas através do Instagram, por exemplo, ou através do próprio YouTube, qualquer ferramenta, rede social. Tem gente que é infoprodutor, nem Instagram publica, nem produz conteúdo lá no Instagram. Tem gente que só trabalha no TikTok, tem gente que só trabalha aqui no YouTube. Então vai de cada um, tá? Mas só isso não é hábito. Mas sim, operação, produto, experiência, visão de longo prazo, né? Que isso aqui é muito legal, vou falar um pouco disso. Pô, operação, como é que tá funcionando toda a tua operação? A parte de suporte, a parte de venda, a parte de estrutura, né? Como é que tá isso? Você vai cuidar dessa parte, né, de operação, né? O cara que vai produzir uma landing page, o cara que vai produzir um criativo, o cara que vai editar um vídeo, o cara que vai fazer o lançamento, que vai pensar nas estratégias. Então, é toda operação, tudo que faz tudo aquilo funcionar, né? Produto, pô, produto não é só um produto. Vou pensar no produto principal, vou pensar na esteira, vou pensar no order bump, no upsell, no downsell, né? Qualidade de produto, melhoria de produto, correção de produto, tá sempre olhando pro produto. Experiência, pô, como é que eu tô entregando isso? Como é que eu tô fazendo, né? Eu já tô operando, fazendo o meu produto ser vendido. Eu já tô cuidando do meu produto. Agora eu tenho que cuidar da experiência, que também tem relação com o produto, tá? E também com a operação, parte de estrutura, etc. Como é que eu tô entregando isso? Qual gateway de pagamento eu tô usando? Qual checkout eu vou usar? Qual área de membros eu vou entregar o meu produto? Vou cuidar de toda a experiência, desde quando ele cai no checkout para comprar um produto, né? Não, desde quando ele tem o primeiro contato com a landing page, depois ele vai para o checkout, compra, recebe acesso dele, vai para a área de membro. Então é a experiência, qual a experiência que você está levando para o teu aluno, tá? E a visão de longo prazo, cara, que infelizmente muita gente acaba não tendo hoje, tá? Tudo é para hoje, tudo é para amanhã, tudo é para ontem, né? E, cara, quando você começar a jogar o jogo do longo prazo, você vai começar a entender muita coisa e vai começar a lapidar as coisas e melhorar as coisas, pensando sempre no longo prazo. O longo prazo, pra mim, é o que eu mais gosto, tá? Eu gosto de jogar esse jogo, eu não gosto de fazer nada com pressa, nada rápido, nada pra soltar. Mesmo que, sim, tem coisas que precisam ser liberadas, ser feitas com mais agilidade, né? Eu tenho um produto, sei lá, eu tenho uma ideia, e você precisa validar essa ideia. Você precisa criar um produto logo, tal. Antigamente, né? Eu vejo até pouco isso acontecendo no mercado hoje. Mas falando do Érico aqui, tinha muito aquilo de você vender um produto que às vezes nem estava pronto, que era o lançamento de semente, pra você testar e validar aquele produto. Então, você vendia meio que uma promessa. Você está testando, você está validando, você está sendo mais ágil. Eu não gosto desse modelo. Acho que não, para mim, isso é opinião minha, não faz sentido vender algo que ainda nem existe, tá? Mas funciona, tanto funciona que muita gente teve resultado e tem resultado com isso até hoje. Mas eu gosto da visão no longo prazo, tá? Eu gosto sim de testar coisas mais rápido, mas eu gosto de pensar numa coisa mais longa, tá? Mas, né, longo prazo. Beleza. Tipos de hábitos, cara, que, né, aqui a gente falou um pouquinho aqui em cima, mas, cara, o hábito de produto é o hábito de você estar preocupado sempre com o produto, como que ele tá, se eu vou criar mais produto ou não, se eu vou individualizar ele, se eu vou ter uma esteira, de quantos produtos eu vou ter na esteira, o que eu preciso melhorar nesse produto, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso atualizar. Você vai olhar ali o hábito de produto, você está sempre olhando para o teu produto. Nós somos uma plataforma de área de membros, a gente olha para o nosso produto todos os dias. Melhoria, correção, né, etc. N coisas. Então, a gente tem o hábito de sempre estar olhando para o nosso produto, ver o que o nosso produto está faltando, o que não está faltando, o que tem a mais, o que não tem, olha também para os concorrentes, é normal, tem que sempre olhar. Hábito de entrega. Pô, eu estou entregando. O que eu estou entregando? E aqui entra diversos níveis de entrega. O que eu estou entregando a nível de produto? O que eu estou entregando a nível de experiência? O que eu estou entregando a nível de, né, conhecimento, de conteúdo? Então, você estar sempre olhando para a sua entrega. O que eu posso fazer para entregar mais? O que eu posso fazer para entregar? Não é só mais, é entregar mais certo, mais objetivo, mais assertivo. Então, é o hábito da entrega, se preocupar com a parte da entrega. Hábito de gestão, a gente pode entrar aqui na questão da operação, né? Da própria experiência também. Então, a gestão, como é que eu estou gerindo isso tudo? Como é que eu estou gerindo esse produto? Como é que eu estou gerindo os meus alunos? Como é que eu estou gerindo a entrega? Como é que eu estou gerindo os lançamentos, o perpétuo, o tráfego pago, né? Então, os criativos, então, a produção de conteúdo. Então, é muita coisa, galera. É muita coisa. Chega a dar ansiedade quando a gente fala disso aqui, que é coisa pra caralho mesmo. É muita coisa, irmão. É muita coisa. A galera que acha que é vendedor de curso. Porra, vem fazer metade do que a gente faz que vende curso, tá? Porque eu também vendo curso.
Não é simples. Então você tem que ter o hábito de gestão. Isso que eu tô falando aqui, que a galera que tem sucesso tá olhando para tudo isso daqui, tá? Irmão, no começo você vai ter que ver isso a porra toda sozinho. Você vai ter que se virar ou com o teu sócio, vai ficar vocês dois ali se fudendo para fazer isso aqui tudo. Mas é normal. Daqui a pouco você tem uma equipe, daqui a pouco você tá melhorando, tá colocando pessoas para ajudar e tudo mais. Todo mundo tem um começo, tá? E quem tem sucesso hoje não começou com a equipe. Não começou com uma empresa cheia de gente. Não começou, até porque eu até compartilhei um vídeo esses dias. Ter muitos colaboradores não quer dizer que, né, você tem sucesso ou que sua empresa é foda. Cara, é só o número de gente. Você pode ter menos pessoas, mas ser mais assertivo e enxuto e objetivo no que você quer. Então, hábito de gestão, hábito de decisão. O que a gente vai fazer? Decisão de tudo, tá? Decisão de meta, decisão do que vai fazer, de como vai fazer, né? Qual ferramenta vai contratar, qual colaborador vai trazer, qual área está precisando de mais coisa. Então, são decisões que você vai ter que tomar todo dia ali com relação a isso, tá? E hábito de mentalidade, tá? Ou seja, para você conseguir, aí eu falo, cara, é foda dar conta disso aqui tudo, tá? E é isso que eu sempre prezo e trago, porque eu também sou infoprodutor, então a gente é uma plataforma de área de membros criada por um infoprodutor. Eu entendo o mercado, eu sei o que o infoprodutor passa todos os dias, porque eu sou o infoprodutor. Eu tenho as mesmas dores, tá? Então, porra, é foda você se manter aqui focado nessa mentalidade de, pô, não se cobrar, que é impossível. Você chega um momento que você vai se cobrar. Então é a mentalidade de, pô, como é que eu vou fazer tal coisa? Como que eu tenho que me organizar? Como é que Então você vai ter que trabalhar muito mental, né? Muito mental. Tanto na sua rotina, em tudo. Em tudo. Eu botaria, cara, que o maior problema aqui é a cobrança que muito infoprodutor tem. Que, fulano tem mais sucesso que eu. Ciclano tá vendendo mais do que eu. Cara, faz o teu. Isso aqui é um hábito de mentalidade. Trabalhar a tua mente. E aí, como é que você trabalha a tua mente? Fazendo N coisas, tá? Tem gente que vai descontar, né? Vai resolver isso numa rotina mais regrada, num hábito saudável. Você vai ter que cuidar da tua mente, do teu sono, etc. Alimentação. Então, envolve um monte de coisa, tá? Aqui na mentalidade. Então, cara, alguns hábitos aqui, que alguns não, os 7 hábitos que eu vejo, né? Que estão todos interligados nessas questões aqui, mas aqui a nível de negócio, tá? Que é o que eu tô falando. Muita gente acaba vendo o curso online como um produto, um cursinho. Eu vou vender um curso online. Cara, você está construindo um negócio, tá? Então vamos quebrar essa regra de que o mercado, né? Os frustrados fazem isso. Ele é vendedor de curso, ele só tem dinheiro porque ele vende curso. Bom, dê graças a Deus, porque esse cara que está vendendo curso está levando conhecimento adiante, ele está ensinando outras pessoas, ele está ajudando e transformando a vida de outras pessoas. E aqui eu estou falando de infoprodutor sério, tá? Não estou falando de um infoprodutor golpista que vende, né, vende uma coisa e entrega a outra, não. Estou falando do profissional. Isso aqui é um canal profissional, tá? Então, o primeiro hábito, cara, pensar em LTV, não só em venda. Eu vou pensar em vender e fazer um lançamento, trazer um monte de gente para dentro. Né, um lançamento, qualquer coisa. Eu vou pensar só em vender. Não, você tem que pensar na LTV. Você tem que pensar na esteira. Né? Você tem que pensar no que você pode vender a mais para esses alunos que estão entrando. Uma mentoria, um outro produto mais avançado. Né? E aqui, né, tem uma coisa aqui. Ó. O sucesso ele não vem na primeira compra. Não adianta se vender uma única vez. Vamos lá. Eu vou vender um produto sempre para uma única pessoa. Né? Para o resto do meu negócio. Eu não vou trazer esse cara para fazer uma recompra, né? Fazer uma renovação, ou ele comprar um novo produto, ou ele comprar uma mentoria, ou ele comprar um network, ele comprar alguma coisa mais avançada. Eu tenho que ter produtos. Eu tenho que ter opções para vender para esse aluno, tá? Que aí a gente fala do LTV. Eu tenho que vender mais, né? Mais vezes para a mesma pessoa, tá? Produto pensado como parte da esteira. Então eu tenho que pegar aqui, ó. Eu sou no mercado de web. Tá? Eu estou preparando muita coisa para 2026 aí que eu quero voltar com meus infoprodutos, tá? Que 2025 foi um ano onde eu, né, parei totalmente só para olhar para Tucano Members. E sucesso absoluto. Então eu tenho que pensar aqui, pô, eu vou lançar um produto com tudo? Com todo o meu conhecimento? Não, eu vou lançar o produto 1, depois eu lanço o produto 2, o produto 3, Porque o cara que comprou o 1, ele compra o 2. O cara que comprou o 1 e o 2, ele compra o 3. O cara que comprou o 3, talvez ele vá lá e compre o 1. Então eu tenho que fazer esse cara sempre, ó, tá comprando de mim, tá? Ele tem que sempre comprar de mim, porque é isso que vai sustentar o meu negócio, ok? E aí, como que eu faço ele comprar mais de mim? Aí tem várias coisas envolvidas
Inclusive, os vídeos que eu falei de suporte por IA, eu falo muito disso, tá? Como é que eu faço para vender mais para o mesmo aluno e, né, causando ali uma questão de experiência, o cara se torna fã da parada, etc, tá? Outro hábito, obsessão por experiência do aluno. Cara, como é que você vai analisar a experiência do seu produto, do seu curso, né, que o seu aluno vai ter? Você vai se colocar no lugar dele. Você vai se colocar na posição de um aluno. Então você vai testar o seu próprio produto. Você vai ver se está fazendo sentido a linha cronológica dos módulos, do conteúdo, o conteúdo que você gerou e tudo mais, tá? Tudo, né, relacionado a produto. Cara, você vai usar, né, usa a própria área de membros, tá? Cara, tem muito produto foda, muito produto top, conteúdo de altíssimo nível, mas que tá numa área de membros que tá na área de membros que o cara que começou hoje usa. Entende? Então, você tem que cuidar da experiência do teu aluno. Você tem que investir, cara, de fato, na experiência, entregar uma parada diferenciada, parada exclusiva, tua, com a tua cor, com a tua marca, tá? E é o que a gente faz aqui muito bem, né? Não tô fazendo jabá aqui vendendo a área de membros. A gente é um ponto muito importante. E quando você centraliza tudo, você cria um ecossistema, que é a tua área de membros, você não só mexe na experiência, mexe na LTV também, tá? Porque o cara tá dentro do teu ecossistema, ok? Se matricula como aluno, vai lá fazer teste na tua área de membros, cria um cadastro, faz uma compra, testa, vê como é que recebe, se recebe certinho, se não recebe, é experiência, tá? Corrige fricções, ou seja, tem alguma coisa dando atrito ali, alguma coisa acontecendo, né? Algum problema, né? Com relação à compra do aluno, né? A etapa que ele vai comprar, o que tem, né, causado alguma fricção ali, tenta corrigir isso. Ajusta a linguagem, às vezes você tá pensando, isso aqui é muito comum, cara. Muito comum, isso aqui impacta muito na venda, tá? Você às vezes quer vender um produto mega ultra power premium para um público que não quer consumir isso. Ele nem consegue visualizar isso. Às vezes ele só olha para uma landing page, ou ele só olha para um criativo teu, ou ele só olha para uma copy, uma linguagem, ele já fala assim, cara, isso é caro, isso não é para mim. Então, a linguagem aqui, que é a comunicação, esse é um erro de muita gente, tá? Muita gente deixa de vender produto por conta disso. Porque tá se comunicando errado com o público que ele quer atender. Vamos falar do meu mercado, cara? Landing page. Você não precisa fazer landing page bonita para todos os públicos. Tem público que não quer consumir um visual muito rebuscado. Eu tenho que fazer uma landing page muito bonita, por quê? Porque meu público é designer, é web designer. Então ele vai fazer o quê? Ele vai medir a minha capacidade, o meu conhecimento e a minha autoridade perante o que ele está visualizando. Porque ele está tendo contato, o primeiro contato que ele vai ter é a minha landing page. Por exemplo, minha página de venda. Então, se eu tenho uma página de venda feia e o meu público é designer, ele tem o olhar do bonito, do agradável, ele vai pensar duas vezes. Fala, pô, o cara tá me vendendo uma parada, mas ele faz a parada feia. No meu público faz sentido. Agora, cara, eu vou vender, sei lá, um produto de... Pra você vender bolo de pote. Cara, se você esticar muito, criar aquela pessoa só de olhar a página, ela fala, cara, esse produto é muito caro, às vezes eu chego nem no preço. Então, a linguagem aqui é muito importante, tá? E abandono, tá? Muita gente visitando a página e indo embora. Aí que tem a ver com linguagem, tem fricção, tem um monte de coisa. Ou tem a ver com não só abandono da venda, abandono do próprio aluno. O aluno compra, não assiste e vai embora. Então você está aqui, ó, sempre na obsessão por experiência do aluno, procurando entender tudo, desde a etapa dele de compra e entrada para o teu produto até o processo dele de evolução e conclusão. Então, pô, por que tá abandonando aqui? O que tá rolando abandono? Então, tem que estar analisando. São hábitos, tá? Organização operacional mínima. Ou seja, processo claro, usando ferramentas efetivas e certas, nada de gambiarra infinita, menos improviso e mais previsibilidade. Então, processo claro, como é que tudo funciona dentro do teu negócio, né? Dentro do teu infoproduto e tudo mais. As ferramentas que você está contratando, aqui entra a área de membros, aqui entra a guia de pagamento, aqui entra checkout, aqui entra e-mail marketing, entra tudo, tá? Entra tudo relacionado, uma ferramenta para metrificar o teu tráfego pago, por exemplo. Então, você tem que saber aqui quais ferramentas você está usando, o teu time está usando, né? Se está sendo efetivo ou não. Gambiarra, pô, Bernardo, eu tenho lá vou dar um exemplo, uma plataforma de área de membros, todos os acessos entram em spam. Cara, tem alguma coisa errada, isso é gambiarra, tá errado. O e-mail não é para chegar no spam. Por mais que possa acontecer, mas não pode ser uma coisa frequente. E-mail foi feito para ser entregue na caixa de entrada.
ok? Se tem então isso aqui é uma gambiarra. Ah, Bernardo, eu estou usando uma área de membros, uma plataforma, que eu tenho que fazer XYZ para conseguir cadastrar uma aula. Não, isso é o item básico de um cadastro. Então, você está fazendo gambiarra. E aí, tudo isso você vai melhorando. Ó. Menos improviso. Aí, às vezes, você tem que improvisar alguma coisa. Estou falando da área de membros aqui no meio do caminho, galera, porque é um assunto que eu sou especialista em área de membros, tá? Então, eu vou trazer exemplos, né, para poder contextualizar o assunto para vocês. Então, improviso. Estou lá improvisando um monte de coisa no meio da minha área de membro porque ela não faz o que eu quero. Então você tem que trocar de área de membro. Não é que a área de membro talvez seja ruim. Às vezes o que você está querendo fazer ela não te atende. E aí você vai ter que ir buscando coisa para ter menos improviso, tá? E mais previsibilidade é você, aqui na questão da organização operacional, você prever coisas, tá? Você olhar lá para o futuro e falar assim, cara, isso aqui vai resolver isso, vai resolver aquilo, né? Dessa forma. Às vezes é objetivo, às vezes pode não acontecer, então você tem que ser, né? Tem que ter previsibilidade do teu negócio, da tua operação ali, tá? Tomar decisões com dados reais. Ou seja, né? Tudo isso que eu falei aqui, né? Do operação, produto, experiência, visão de longo prazo, médio, organiza, melhora, sustenta, vai cair aqui, ó. Por quê? Porque quando eu tenho dados, quando eu tenho informações, quando eu tenho insumo, eu consigo tomar decisões com dados reais. Tem gente que fala assim, para o tráfego pago, para essa campanha, porque ela não está trazendo retorno. Por que ela não está trazendo retorno? Estou usando tráfego pago, por exemplo, que é muito teste, né? Por que ela não está trazendo retorno? O que está errado nela? É a página? É o criativo? É a copy? É a linguagem? É o vídeo? O que é que está dando errado? Tomar decisão com dados reais. Ah, para porque não está dando retorno. Mas para por quê? Você está tomando uma decisão sem dados, sem embasamento, tá? Isso aqui para N coisas, tá? Métricas simples como acesso, conclusão, recompra. Então você tem que, por exemplo, tá todo mundo recebendo acesso lá na área de membros, na plataforma e tudo mais? Tá todo mundo certinho? Beleza, show de bola. Porque isso aqui é muito importante, tá? Ah, não tá recebendo, tô tendo muito problema, etc e tal. Isso é um problema, isso aqui tá causando um caos no teu negócio. Lembra que eu falei, ó, tomar decisões com dados reais? Você já sabe que isso aqui tá dando merda. Então você tem que trocar de ferramenta urgente. Então você está tomando uma decisão com dados reais, de fato. Você está vendo o problema acontecer, você precisa resolver. Aí você toma a decisão. Então, conclusão. Por que os meus alunos não estão concluindo o curso? Por que meus alunos não estão concluindo os módulos? Então, você vai entender, analisar e ver para poder tomar a decisão com dados reais. Recompra. As pessoas estão comprando, renovando o meu produto? Posso até colocar outra coisa aqui. As pessoas estão comprando outros produtos meus? Se sim, beleza. Se não, por quê? Vou tomar uma decisão com dados reais. Vou entender por que isso não está acontecendo. Se eu tenho uma esteira de produto e eu não estou conseguindo levar o cara que está no curso 1 para o curso 2, 3, 4, 5, tem alguma coisa errada. Então eu tenho que coletar informações e dados para eu tomar decisões reais. Né? Aí você toma a decisão sem olhar, sem se embasar em nada. Ou seja, um infoprodutor de sucesso, ele não decide por achismo. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Sabe por quê? Se você for por isso aqui, você está fudido. Você vai achar um monte de coisa e vai mudar toda hora. Você não vai parar quieto no canto, tentando sempre, né, resolver as coisas por achismo. E tá errado. Não muda tudo toda semana. Ou seja, toda semana você tá lá futucando, mexendo, trocando, mudando, sem decisão, não, sem dados reais para tomar essas decisões e tudo mais. E você tá mudando toda hora. Né? Não, cara. Não vou ficar mudando tudo. Eu vou mudar parcialmente. Eu vou mudar uma fração do meu negócio. Bati no microfone aqui. Ou seja, hoje eu vou olhar para isso aqui. Isso aqui é um gargalo, isso aqui é uma coisa que está dando errado. Eu vou olhar para isso aqui e vou procurar resolver isso aqui. Então estou resolvendo uma fração do meu negócio, da minha operação, da minha coisa aqui. Do meu produto, qualquer coisa. Qualquer área aí do teu negócio. Depois eu vou para outra parte. Agora, se você quiser mudar tudo de uma hora para outra, toda hora, fudeu. Você vai ficar aí rodando em círculo. Evoluir produto continuamente, tá? É um outro hábito. Atualizações, ajustes, versões, novos módulos, correção de falhas, escuta ativa dos alunos. Então, atualização, novas aulas, novos módulos, etc. Ajuste, uma aula com bug, uma aula com erro, áudio ruim, vídeo ruim, conteúdo defasado, etc. Vou ajustando. Versões, não necessariamente precisa ser o mesmo produto, tá? Versão, posso ter um produto versão 1.0, depois lançar uma versão 2.0, você vai analisando aqui, tá? Novos modos, cara, saiu uma atualização do assunto XYZ que eu falo, que eu vendo,
que eu preciso trazer um novo módulo para abordar isso. Porque sem isso aqui vai ficar pela metade o conteúdo. Então você vai gravar e vai trazer. Correção de falhas, né, que também entra aqui em ajustes. Então, não necessariamente falhas que pode entrar aqui em questão da tua área de membros, pode entrar no serviço de e-mail marketing, qualquer coisa, tá? Então, você vai corrigir falhas do teu produto. Escuta ativa do aluno. Cara, isso aqui é muito poderoso, tá? Muito poderoso. Muito poderoso. Quem escuta aluno, cliente, vai sempre estar na frente, tá? Mas é claro, não é para você escutar todo mundo. Você vai escutar e filtrar o que faz sentido e o que não faz sentido. Nós, como uma plataforma de área de membros, como eu sempre uso aqui como contexto. Cara, Bernardo, pô, não tem a funcionalidade XYZ? Fala, cara, não tem, mas a gente implementa. Ah, Bernardo, não tem porque não faz sentido para a plataforma, para a ferramenta. Tem isso daí que você está colocando. Então, é uma filtragem, o que faz sentido para todo o nosso ecossistema, a gente traz o recurso, tá? Então, é você ter uma escuta ativa aqui dos seus clientes, dos seus alunos aí, tá? Cuidar do suporte como parte do produto. Aqui eu já falei 2 vídeos aqui no canal sobre suporte, tá? Assista meus outros 2 vídeos sobre suporte aqui no canal, né? Muito importante você assistir, ok? Porque vai te dar uma visão muito ampla da parada. Suporte não é um custo, tá? Ele é retenção, ele é prova social, ele é venda futura. Então, retenção, ele mantém o teu aluno ali com você mais tempo, ok? Aumentando o teu LTV e tudo mais, né? Prova social, faz as pessoas te darem depoimento, feedback, né? Avaliações sobre o teu negócio / produto. E também traz vendas futuras aí, seja de novo cliente, seja de cliente que já está na base e assim por diante, tá? Então o suporte ele não é um custo, no meu ponto de vista ele é um investimento, tá? Tanto de tempo quanto financeiro. Pensar em ecossistema, não em curso. Muita gente pensa, vou lançar o meu cursinho, vou lançar o meu curso online, tá? Claro que o início é normal, você vai começar por aí, mas eu tô falando, tá? Isso aqui é um vídeo de 7 hábitos que todo infoprodutor de sucesso cultiva. Ele não tá olhando para o curso dele. Ele não tá olhando só para o produto dele, só para um único curso. Está olhando para o ecossistema, para esteira. Você vai pegar curso online aí, cara, que já tem loja vendendo camisa, vendendo caneca, né? Você já tem vendendo mentoria, vendendo evento presencial, vendendo grupo de networking. É o ecossistema. Entendeu? Ele não está só preso no curso online gravado dele. Ele está no workshop online. Uma porrada de coisa que você pode imaginar aí. Tá? Eu acho que eu dei exemplo aqui, ó. Então, ó, curso é a base. Ou seja, o curso ele é a base, é o primeiro contato que o aluno vai ter contigo. Porque ele vai comprar um conteúdo gravado para resolver aquela dor, para adquirir aquele conhecimento que você tem e tudo mais. A comunidade ele vai fazer parte, ou ela pode ser vendida separadamente, vai da estratégia de cada um. Então tem a comunidade. Você pode monetizar com mentoria. Então você vai ver o cara que comprou teu curso, 1, 2, 3 cursos. Agora não, Bernardo, eu quero ter um contato direto contigo. Já dei mentoria aqui já também, tá? Quero aprender como que faz isso, como que faz aquilo. Quero que você seja o meu mentor para determinada coisa. Já fiz mentoria, onde eu orientei um aluno meu a como ele montar a agência dele, porque sou dono de agência há 9 anos, então mentorei ele nessa questão. Dei mentoria ensinando a criar um e-commerce, né? O cliente ele veio do meu curso de landing page, eu não tenho curso de e-commerce ainda, né? Ele queria aprender a criar um e-commerce, então eu dei uma mentoria para ele e iniciamos ali do completo zero, tá? Então vai muito da questão aí, é um ecossistema. Extra, você pode vender qualquer outra coisa que eu falei de extra, né? Você pode ter uma lojinha tua com a tua marca, né? Quem gosta e tudo mais vai comprar uma caneca, uma camisa, alguma coisa do tipo, ok? Upsells, você pode vender, né, coisas mais avançadas, produtos mais avançados e tudo mais para o curso que é base, beleza? Área de membros como centro. E aí eu sempre vou falar, porque é a minha especialidade, é a minha ferramenta. A área de membros ela sempre vai ser a tua casa. Não adianta você construir as coisas na casa dos outros. Por que eu falo? É um outro assunto para um outro vídeo. A área de membros externa, tá? Por exemplo, a Tucano Membros, ela te dá liberdade para escolher o teu player de vídeo, ela te dá liberdade para escolher o teu gateway de pagamento. Então, você não está preso. A área de membros ela é só o centro. Ela é onde... o nosso objetivo aqui, pelo menos a Tucano Members, tá? É onde você vai organizar a tua casa. E aí você vai fazer interligações externas da tua própria casa,
tá? Você não tem a tua casa, a eletricidade não vem de fulano, a água não vem de ciclano, é a mesma coisa. A Tucano Member, você vai puxar o gateway de pagamento que você prefere, você vai puxar o player de vídeo que você prefere, você vai puxar o chatbot para conectar com o nosso sistema de webhook que você prefere, tudo dessa forma. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu vivo em Portugal. Então, aqui em Portugal você não tem, como é no Brasil, uma única operadora de energia. Eu escolho qual a empresa que eu quero que forneça energia para minha casa. Eu escolho, a água já é diferente, tá? Internet, eu escolho, né, a operadora de internet que vai fornecer internet para minha casa. Então é a mesma coisa, a área de membros da tua casa e você vai fazer essas interligações. E aí você controla e cria o centro do teu ecossistema, tá? Hábitos não são para serem glamurosos, tá? São chatos para quem quer atalho, mas constrói negócio, né? Vamos lá, Bernardo, eu quero ter um corpo foda, eu quero ser magro com o abdômen todo, né? Ali trincado, musculoso, o cacete. Saiba que isso tem um preço, que é o hábito. Você tem que acordar cedo, você tem que praticar exercício, você tem que se alimentar bem, você tem que se hidratar bem, você tem um monte de coisa. Então, falando, é a mesma coisa, mas você constrói o quê? O shape, o famoso shape, né? Então, quem quer isso, quem quer ter um corpo de alto padrão, vai ter que, né, fazer o processo chato da coisa. E pra mim é chato praticar exercício. Tem gente que gosta. Ok. Então, mas ele vai fazer o quê? Da mesma forma que esse cara que faz os hábitos chatos, ele constrói o shape. Aqui é a mesma coisa. No negócio, você vai fazer os hábitos chatos, mas você vai construir um negócio de sucesso. É a mesma coisa, tá? Tudo que você for fazer na tua vida vão ter processos chatos, tá? Mas que são necessários. Que são meio que obrigatórios para você chegar onde você quer chegar. Mas são libertadores para quem quer crescer. Então, se eu quero ter sucesso, se eu quero ter um negócio que venda, me traga retorno financeiro, me traga realização profissional, etc., eu vou ter que fazer todo o processo chato, mas ele vai ser libertador. Por quê? Porque eu vou chegar onde eu quero. Eu vou chegar no ponto final, digamos. Porra, eu vou conseguir conquistar o que eu tô querendo. Então ele é libertador. Você poder chegar onde você quer chegar, ter o corpo que você quer ter, ou ter o negócio com o faturamento e lucro, né? Porque não adianta a gente só falar de faturamento, lucro que você almeja, é libertador, né? Beleza. E aí, cara, quem ignora esses hábitos vai fazer o quê? Vai viver refém somente de lançamento, tá? Mas está tudo bem viver só de lançamento, mas é arriscado. Por que eu trouxe essa visão aqui, tá? Eu não tô falando mal de lançamento. Eu tô dizendo que você vai viver somente a base de lançamento. Você pode ter os dois. Você pode ter o teu produto rodando e fazer lançamentos ao longo. Eu vejo que o melhor dos mundos no mercado de infoproduto é você combinar os dois. Você ter a sua esteira de produtos abertos e tudo mais e tal, e continuar trabalhando com lançamentos. De quê? Lançamentos periódicos de mentorias, que se você for dar uma mentoria individual, você vai precisar, né, calibrar a quantidade de gente, porque você não vai conseguir dar conta de dar call e se encontrar com todo mundo. Então você limita, ao mesmo tempo você faz isso estrategicamente, escassez, urgência, etc., vários gatilhos mentais aí, né? Eu posso fazer workshops ao vivo, onde eu vou falar de um determinado assunto, uma imersão de sábado e domingo. Eu faço um lançamento em cima disso. Eu faço um lançamento de um novo produto. Eu faço um lançamento de uma versão nova daquele produto. Então, eu gosto sempre de combinar os dois, tá? Essa aqui é a minha opinião, eu quis trazer essa reflexão aqui. E aí, cara, não tem jeito. Se você cultiva esses hábitos, o sucesso vira consequência. Por quê? Porque você está cuidando. Você olha para todos os hábitos que eu coloquei aqui, você está o tempo todo fazendo a manutenção do teu negócio, fazendo a manutenção do teu curso, do teu produto, dos teus alunos, da tua equipe, da tua operação. Você repara que todos os hábitos são manutenções. Adianta você viver numa casa e você não fazer manutenção? Você não tirar o lixo, você não consertar algo que quebrou, você não trocar o chuveiro que queimou, você não adianta, é manutenção. São coisas também chatas, né? Tirar o lixo todo dia, limpar a casa todo dia, tirar a poeira, fazer as coisas. Se você tem carro, lavar o carro sempre. Tem gente que vai, eu amo
carro. Então, para mim, não é uma coisa chata, mas outras coisas são. Então, umas coisas vão ser legais, outras coisas vão ser chatas. Então, você tem que cultivar, né, esses hábitos, porque o sucesso ele vai vir cedo ou tarde, tá? Como eu falei, não adianta você olhar para o fulaninho, não vou citar nome aqui, tá? Para o fulaninho do infoproduto que tem sucesso, que tem grana, que, porra, né? Vamos lá, chegou no patamar que você quer chegar, que foi fácil para ele. Ele pode ter sido mais frequente que você, ele pode ter sido mais obstinado do que você, ele pode... N coisas, tá? Então, é tudo o que você cultiva para você chegar onde você quer chegar, tá? Então, curso online não é cursinho, não é venda de curso, como o mercado, aí algumas pessoas frustradas no mercado batem. Ah, vendedor de curso. Irmão, agradeço que tem esse cara produzindo conteúdo, como eu já falei aqui. Beleza? Então, isso aqui é muito importante, porém o mercado está ficando mais apertado e você tem que ser mais profissional. Isso aqui é uma operação profissional. Isso aqui é uma visão profissional da coisa, tá? Vai muito além das coisas. Você tá sempre, ó, calibrando. Beleza? Então, galera, ó, vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, compartilha, curte esse vídeo, manda para alguém aí que faça sentido. Tá precisando dar uma profissionalizada, tá precisando dar uma olhada nesses hábitos aqui para ele chegar onde ele quer chegar. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Valeu, falou e fui.